Meus queridos, a paz do Senhor para todos, uma vez mais estamos reunidos para a nossa Escola Bíblica Dominical. Essa é a minha, sua, nossa Escola Bíblica de todos os domingos. Nós estamos aqui juntinhos a partir das 9h30 da manhã. E nós ficaremos aqui reunidos juntamente com todos vocês que estão aí do outro lado, nos assistindo, nos ouvindo. E eu gostaria de já convidar você para que compartilhe para mais pessoas a nossa Escola Bíblica Dominical. Essa é a melhor escola de todos os tempos. Essa é a melhor escola porque ela tem um alcance universal e ela alcança todas as faixas etárias. E eu quero convidar você para que a partir deste momento possamos estar aqui juntinhos para que nós possamos aprender um pouco mais da genuína e irretorquível Palavra de Deus. Tá ok? Então convide toda a sua família, venham para a sala, reúna todo mundo para que nós possamos passar um tempo aqui em meditação na Palavra do Senhor. A Bíblia Sagrada, ela nos diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Nós precisamos estar calcados e fundamentados na Palavra de Deus, porque só a Palavra de Deus é que nos dá subsídios para que nós possamos ser fortalecidos a cada dia na força do poder de Deus e assim refutarmos todos os ventos de doutrinas vãs que nesses últimos dias têm acrescido de forma assustadora. Tá ok, meu querido? Então vamos lá para a nossa lição de número 8. Lição de número 8, 23 de agosto de 2020, que traz por tema a teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? Está aí. É o que nós estaremos nesta manhã tentando depreender da lição Ora em Apreço. Tá ok? Acompanhe comigo o nosso texto áureo e a nossa verdade prática. Texto áureo é um texto que está no meio, no foco principal da nossa lição. Nosso texto áureo diz assim: e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Jó, capítulo 11, versículo 18. Nossa verdade prática diz-nos o seguinte: segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Isso aqui é um fato. Quando nós vamos analisar cuidadosamente a Bíblia Sagrada, quando nós analisamos em minúcias e nos seus pormenores, nós vamos observar que até mesmo o justo, o mais piedoso, o mais temente, o mais obediente ao Senhor, ele passa sim por tribulação, indo na contramão, obviamente, dessa teoria que é nos colocada aqui por esse amigo ou pseudo-amigo de Jó. Tá ok? A nossa leitura diária, quem tem a oportunidade de acompanhar, nós temos aí Jó capítulo 11, versículo 4, Jó capítulo 11, versículo 5 a 6, Jó capítulo 11, versículo 7 ao versículo 8, Jó capítulo 11, versículo 9 ao versículo 10, Jó capítulo 20, versículos 4 e o versículo 5, e Jó capítulo 20, versículo 6 ao versículo 7. Acompanhe comigo a nossa leitura bíblica em classe, já que nós estamos privados do conforto de estarmos aconchegados na nossa igreja, não termos oportunidade de decorrência da pandemia, ainda do afastamento e isolamento social, mas ainda assim podemos estar acompanhando a nossa leitura bíblica em classe. Então abra sua Bíblia e você poderá acompanhar a leitura bíblica em classe no livro de Jó, capítulo 11, versículos 1 ao 10, capítulo 20, versículo 1 ao versículo 10. É uma leitura extensiva que você poderá acompanhar aí na sua Bíblia, já que nós estamos aqui em voga nesse quarto trimestre de 2020, a fragilidade humana e a sabedoria divina, o sofrimento e a restauração de Jó. O personagem central, aquele que está protagonizando essa história da qual nós estamos tirando preciosos ensinamentos para as nossas vidas, é o patriarca Jó, o homem de Uz,
aquele que habitava na terra de Uz, do qual Deus deu testemunho, homem obediente, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então está aí a nossa leitura bíblica em classe, para que nós possamos ganhar tempo, dado a exiguidade de tempo que nós temos e não queremos ser cansativos aos queridos, nós vamos já à nossa introdução da EBD. Então vamos lá, queridos, acompanhem comigo. Nessa lição, nós veremos o discurso de Zofá, o último amigo de Jó a falar na série de debates, conforme Jó, capítulo 11, versículo 20. Ele instruirá na tese de que o justo, ele não passa por tribulação, a semelhança do que pensavam seus amigos Elifaz e Bildade. Todavia, Zofá é o mais duro, é impiedoso nas acusações contra Jó. Ao contrário dos seus amigos, ele faz 2 discursos suficientemente para derramar seu ressentimento contra o patriarca. Ele o acusa de levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a voltar-se para Deus. O tema central da nossa lição é: o justo passa por tribulações. Queridos, primeiro tópico da nossa lição nós temos aqui: Deus se mostra sábio quando aflige o pecado. Queridos, essa é a teoria de Zofá. Essa é a exegese interpretativa de Zofá. Esse discurso de Zofá, ele não é muito diferente dos seus amigos, dos seus colegas. Aqui é o terceiro debate, é o terceiro confronto. Nós temos aqui Zofá, aí Elifaz e Bildade já fizeram seus discursos. E eles seguem mais ou menos da mesma toada. Eles seguem mais ou menos da mesma linha. Os discursos são quase que harmônicos e sincronizados. Porém, Zofá, ele é o mais bruto. Vamos colocar dessa forma. Ele é o mais truculento. O discurso dele é um discurso raivoso. É um discurso repleto de ódio, de indignação. E ele derrama exatamente sobre o patriarca, essa questão de que o justo, ele não sofre. O justo está isento de sofrimento. O justo está isento de dor, de infortúnios, de tragédias. E que, por conseguinte, Jó estava enfrentando todas aquelas adversidades e tudo que Jó estava passando, tudo quanto ele havia perdido, toda aquela enfermidade que estava sobre o seu corpo, toda aquela situação vexatória, sendo provérbio na boca dos garotos, sendo zombado pelas pessoas, tudo aquilo era resultante exatamente de pecado, das suas impiedades, da sua truculência. Zofá, coloca Jó a nível de um animal, de um verme. Coloca Jó ao nível de um primata. Coloca Jó ao nível de alguém que não passa de um verme abandonado e que rasteja sobre a terra. Imagine, pare para pensar comigo. O patriarca, ele já havia enfrentado o discurso de Bildade, ele já havia enfrentado o discurso de Elifaz e agora o de Zofá, que era o mais novo dos 3. E aqui nós estamos terminando essa sessão de discursos brutos, incisivos, analisados dentro de uma teoria pura e exclusivamente voltada a tradições. O Naamantita, que no caso Zofá, coloca diante de Jó que a sua punição, Deus é muito sábio em punir. Ele está punindo porque Jó está exatamente em pecado. Ele está convencido do pecado de Jó. Ele está totalmente convencido de que o justo, ele tem uma vida confortável, uma vida esplêndida, uma vida isenta de sofrimento e de dor. Só que, na contrapartida, nós vamos analisar
que a Bíblia Sagrada não coloca dessa forma. A Bíblia diz, se o justo é punido na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. O que fica muito claro aqui é que essa teologia de Zofar, que foi disseminada agora do século XX, século XXI, essa teoria e esse discurso de Zofar, que era pregado há mais de 3.600 anos atrás, ele não é tão antigo assim, no sentido de que hoje algumas pessoas também tentam colocar dessa forma. Se a pessoa está sofrendo é porque essa pessoa é um pecador, ele é mau, ele transgrediu a lei de Deus. Só que quando nós analisamos, e Jó, em um momento da sua defesa, ele coloca que não é bem assim. Se não, vejam, José, ele sofreu, e José era um homem piedoso, e olha o quanto José sofreu, punido na casa dos seus pais, punido no Egito, jogado dentro de uma cisterna, ele passou por inúmeras adversidades. Quando nós vamos olhar ao longo das Escrituras Sagradas, nós vamos perceber que quantas pessoas justas, santas e piedosas passaram por momentos de adversidades, enquanto outras pessoas, na contrapartida, não foram punidos. Esses desígnios de Deus são quase inexplicáveis e insondáveis. Nós não podemos entrar nesse mérito. É um terreno muito perigoso quando nós entramos e tentamos, de alguma forma, depreender no coração de Deus os seus desígnios, como ele age, quais as respostas que ele dá ao sofrimento. Porque, num primeiro momento, se tem uma ideia de que Deus, ele age de forma diferenciada para com pessoas. Um certo dia houve um pregador dizendo que Deus, ele tem o seu xodó. Ora, eu penso de que Deus, ele não tem essas exclusividades do tipo, uns têm que sofrer e outros não. Quando nós vamos analisar esse discurso aqui de Zofar, é um discurso equivocado porque quantas pessoas piedosas que sofrem e quantas pessoas que não são piedosas vivem no glamour, no luxo, no conforto, gastando dinheiro, não passam dificuldade, não passam aperto, de tal forma que Asaf, ele entrou em parafuso. Se não vejam, Salmo 72, 73, digo, Asaf entrou em parafuso, ele diz, em vão eu tenho purificado o meu coração e guardado a minha alma da inocência, porque eu tenho sido afligido, eu que sou santo, puro, reto, honesto. Asaf era um dos principais músicos de Davi, era cronista do rei. Asaf, ele tinha uma vida piedosa, ele se autoafirma, em vão eu tenho purificado o meu coração e guardado a minha alma da inocência. Está sendo em vão, porque o justo, eu tenho sido punido, mas o ímpio, ele vive uma vida aí de benesse, de conforto, de luxo, e está sendo em vão. Ele achava que era em vão. Então, queridos, e quantas vezes a gente percebe isso? E não veja isso como injustiça, porque eu já ouvi muitas pessoas lamuriando-se. Quantas pessoas lamentando, não entendendo, mas como pode? Eu tenho uma vida piedosa, mas eu não tenho dinheiro. Eu tenho uma vida piedosa, mas eu não tenho um carro. Eu tenho uma vida piedosa, mas eu não tenho uma casa boa. Eu tenho uma vida piedosa, mas eu tenho filhos que são atribulados. Eu tenho uma vida piedosa, uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de integridade, de lealdade, de fidelidade, de retidão, de inteireza de coração, mas a minha filha está desviada, o meu filho está desviado, um abandonou a igreja, está nas drogas. Eu estou sofrendo, eu estou atribulado. Ao longo do meu ministério eu tenho ouvido queixas do tipo. Como entendemos? Mas aí na contrapartida, a gente percebe que quantas pessoas, bicheiros, contraventores, pessoas que vivem mergulhados em uma vida de contravenção,
de mentiras, de roubalheiras, desculpa minha franqueza, e vivem para cima e para baixo em iates, aviões particular, helicópteros, morando em mansões glamurosas, ostentando riquezas. Ora, vamos parar e pensar. Não vamos entrar no mérito da divindade, porque quantos deles que vivem uma vida toda, agora, uma vida toda na riqueza, na benesse, e muitas vezes, após a morte, a Bíblia diz, segue-se o juízo. Vamos parar um pouco para pensarmos sobre isso. E lembrarmos o que diz o apóstolo São Paulo. A nossa cidade está no céu, de onde aguardamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo, glorioso, graças ao seu poder e sujeitar a si todas as coisas. Obviamente que Deus, Ele quer nos abençoar. A Bíblia diz que nós comeremos o que é bom dessa terra. Ele quer abençoar a tua vida. Agora, não faça disso um fim. Não faça disso um fim. Eu tenho que ser rico, eu tenho que ser rico, eu tenho que ser próspero. E se eu não for, eu estou debaixo de maldição. Não, essa era a teologia de Zofar e a teologia dos outros amigos de Jó. E aqui ele coloca diante de Jó, olha Jó, você está vivendo essa vida exatamente porque Deus é sábio quando aflige o pecador. Deus é sábio quando ele aflige o pecador. Queridos, nós vamos observar que Paulo também não estava em pecado. E olha que essa dissertação que é colocada aqui por Zofar, é colocado lá pelos os habitantes de Malta. Lembram-se? Quando Paulo passou 14 dias, o vento batendo sobre o navio se quebrou, e à noite ele recebe uma visitação angelical, e o anjo diz para Paulo, olha Paulo, diga para todos os tripulantes que ninguém vai morrer. Eles chegam na ilha de Malta, quando ele vai pegar gravetos para se aquecer, fazer uma fogueira, uma víbora gruda na mão de Paulo. Todos pararam e olharam, esse homem é muito mau. Esse homem escapou da fúria do mar, mas a justiça divina não o deixa viver. Ele vai morrer. Então, essa ideia de que o justo não sofre é equivocado. Querido, minha querida irmã, meu querido irmão, isso é equivocado. Jesus, ele não nos deixou um evangelho de triunfalismo. Ao contrário, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, independentemente de quaisquer circunstâncias, independentemente de que tudo vai bem ou tudo vai mal. Então, nós vamos observar aqui que o justo, ele sofre também. E olha o que diz aqui o segundo tópico, a convenção como resposta da aflição, a purificação moral. Aí Zofar chega para Jó e diz, olha Jó, você precisa se converter. Quantas vezes você não já ouviu isso? Vez por outra, a gente ouve algumas pessoas pseudos deuses. Eu não sei quem deu às pessoas a prerrogativa de serem Deus. E tem pessoas que querem agir de forma mais santa do que o próprio Deus. Queridos, quem entendeu a mente de Deus? Tem coisas que são inquestionáveis, tem coisas que você não pode nem ficar rachando a cabeça e tentando entender. Olha que a teologia é boa, sim. Eu fiz teologia, te aconselho a fazer teologia, estudar. Não há limite para o saber. Agora, até a teologia, você pode fazer o básico de teologia, médio em teologia, bacharelado em teologia, você pode fazer doutorado em teologia, você pode se esmerar no conhecimento da palavra de Deus e em todo o saber. Isso é muito bom. Só que tem um detalhe. Não esqueça. A teologia é falível. Porque a teologia,
coloca também a racionalidade humana. E observem essa teologia do Zofar. Então, nos versículos 15 e 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tem dúvida que o patriarca está em pecado. E ele aconselha exatamente Jó a orar, jejuar e ter uma vida de santidade, por conseguinte, o seu mal será extirpado. O seu pecado será perdoado, ele será convertido. Agora, queridos, isso dentro de um prospecto apenas de legalismo, o que hoje é muito usado, o termo legalismo. Tem pessoas que até dizem, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não prostituo. É casa, trabalho, trabalho, casa. Tipo, essa autojustificação, esse legalismo. Então, nós precisamos ter cuidado. Então, o Zofar está convencido de que Jó está em pecado, que ele precisa exatamente se converter, voltar-se para Deus. E, para concluirmos, Deus julga e castiga os pecadores. O castigo dos maus. O capítulo 20 contém o segundo discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra que Jó, que a aparente prosperidade do ímpio é muito vaga, é muito insólida, é muito inconsistente. Tá, tudo bem. Olha a resposta de Deus para o salmista Asaf. Quando ele entra no santuário, ele pode entender que, exatamente, quando ele diz, guiar-me-á pelo teu conselho e depois me receberá em glória. Ele tem consciência que mesmo não obstante ele está tendo uma vida de dificuldade econômica, está passando algumas provações e privações, isso não exclui a presença de Deus na sua vida. Porque no meio da dor, da adversidade, dos problemas, Deus está ali, como estava com Jó. Jó era um homem muito rico, era um homem muito próspero, era o homem mais poderoso lá da região do Oriente, da terra de Uz. Todos os amigos lhe abandonaram, esses três aqui ficaram. Só que esses três amigos aqui, eles começam a fazer uma dissertação totalmente equivocada acerca de Jó. E ele coloca aqui que exatamente a prosperidade não é sinônimo de que a prosperidade, ela se acaba, a prosperidade que Deus julga e castiga os pecadores. E ele nos coloca aqui, queridos, para nós finalizarmos a nossa lição, o versículo 12 a 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ele pode saciar, mas propiciará uma degustação trágica. Só que Jó, ele faz uma defesa aqui, até porque Jó era um homem muito rico. Era um homem rico. Ele tinha a bênção de Deus sobre a sua vida. A prosperidade. O próprio diabo disse para Deus, tu o cercaste de bens. Ele está protegido, ele tem a tua proteção. Eu não posso tocar nele porque ele tem a tua proteção. Agora, o que Jó coloca aqui é exatamente, olha, eu tenho visto que muitos ímpios, eles vivem uma vida toda de impiedade, mas uma vida toda de riqueza. Eu vejo que alguns ricos, eles ainda morrem nas suas riquezas e deixam fortunas e acumulam fortunas. A gente percebe isso hoje. Um dia chegaram, quando um dos Rockefellers veio a óbito, perguntaram para um dos seus serviçais, vem cá, quanto foi que ele deixou? Ele havia deixado muito dinheiro. A resposta daquele serviçal foi, eu não sei quanto ele deixou, eu sei que ele não levou nada. Obviamente que após a morte segue-se o juízo. Agora, quantas pessoas que partem dessa vida, uma vida ímpia, e deixam fortunas? Muito dinheiro.
O julgamento não é colocado aqui como Zofar ele apresenta diante de Jó. Não. Quantas vezes, e não se admire quando você olhar para alguém e se achar injustiçado. O grande problema é que quando nós começamos a fazer comparações de prosperidade de A e de B, e quando nós estamos passando privações, a gente muitas vezes quer atribuir a Deus e dizer, olha Deus, eu não acho justo, eu não concordo. Como é que eu posso estar vivendo uma vida de miserabilidade enquanto fulano de tal é ímpio e tem muita coisa e eu não tenho nada? Eu tenho uma bicicleta, fulano de tal tem uma Hilux. Eu ando de pé, fulano de tal tem uma Cherokee. Fulano de tal tem uma limusine, fulano de tal tem fazenda, tem gado, tem isso, tem aquilo. Eu tenho apenas uma casinha de 2 quartos, sala, banheiro e cozinha. E eu sou santo. Ora, não vamos olhar por esse prisma. Vamos estar sempre confiantes em Deus. Vamos estar olhando para Deus. Porque, queridos, o próprio Zofar leva Jó a barganhar com Deus. Essa questão da meritocracia. Que ele tinha méritos, nós não temos méritos algum. Jó estava convencido de que ele não estava em pecado. Ele não entendia muito bem o que estava acontecendo, e eu quero te chamar a atenção, para aqui comigo um pouquinho. O que nós não entendemos aqui, nós entendemos aqui. Nem tudo nós vamos entender. Eu não entendo quando muitas vezes uma pessoa piedosa, santa e de uma vida íntegra, o filho se desvia da igreja e vai para o mundo das drogas. Eu não entendo quando uma senhora que tem uma vida piedosa prega, canta, dirige círculo de oração e de repente, na sala do parto, o seu filho nasce. E ali mesmo, ao nascer, alguns minutos depois, vem a óbito. Eu não entendo. E deixa-me dar um testemunho aqui para você. Há muitos anos atrás, eu perdi 2 amigos, diáconos da igreja, homens de uma vida piedosa. De uma vida piedosa. Militares, diáconos da igreja. Homens de uma vida exemplar. O carro colidiu, ambos morreram. Deixaram 2 viúvas novas, uma com um recém-nascido e uma outra com uma garotinha de 2 para 3 anos de idade. E logo após isso eu fui visitá-las juntamente com alguns irmãos e essas mulheres desesperadas, dizendo, eu não entendo, Deus foi injusto. Ora, tem coisas que nós nunca vamos entender aqui, mas o nosso coração decodifica. O que você não entende, aceita por fé. Recebe por fé. Jó não entendia nada. Nada do que estava passando. Uma coisa ele tinha certeza. Eu não estou em pecado. O que você está dizendo não é verdade. O que você está colocando diante de mim não é verdade. Você quer me convencer de erro, de transgressão. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que ele vive. Talvez eu esteja falando para algumas pessoas que está passando o pior momento da sua vida. Lembre-se. O cativeiro de Jó foi mudado. E nós vamos chegar lá nas lições posteriores. Mas tenha calma. Tenha calma. Então, concluindo, queridos, nós temos aqui, vamos refletir, finalizando, o que Zofar defende? Zofar defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir
os maus. De que Jó estava certo? O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto, que seus amigos desconheciam por completo, e quando revelada ficaria ao seu lado. Quais os 3 passos que Zofar enumera para que Jó supostamente se arrependesse e se convertesse? Vamos recapitular? Ele enumera 3 passos para que isso aconteça. Conduta correta, oração e renúncia do pecado, o que Jó não havia praticado. Que sinal o patriarca Jó dá diante da acusação dos amigos do silêncio de Deus? Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Diante de tanta pressão, Jó ele se sente desanimado. Imagine que ninguém estava ao lado dele. Zofar ele faz humildade a ninguém. Ele não tinha ninguém, ele estava ali no monturo, despojado de tudo e de todos. E agora os seus consoladores eram molestos. Estavam lhe molestando, agredindo Jó. E o que Jó havia constatado em relação aos ímpios? Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Queridos, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que as mãos do bom Deus estejam estendidas sobre as nossas vidas de forma grande e poderosa. Eu gostaria de te fazer um convite. Estamos aqui com a campanha Eu Mais Um igual multidão. O que é isso, pastor? Você consegue pelo menos mais uma pessoa para que possa se inscrever no nosso canal. Você tem o link, você que já é inscrito. E você que não é inscrito, entre lá no nosso canal e se inscreva. E compartilhe o link para o número maior de pessoas, para que possamos assim alcançarmos também um número maior de pessoas e o nome de Deus ser glorificado. Tá ok? Não esqueça de logo depois entrar no nosso canal. Tem muita novidade, tem muita coisa boa, tem muitos estudos, palestras, ministrações lá no canal Marcos Aurélio. Espero você lá e até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Ótimo domingo para todos, fique com Deus, a paz do Senhor.